nossa exposição, como vocês sabem, nós estamos expondo algumas parábolas de Cristo, de Jesus, de modo aleatório. Não estou seguindo uma sequência, não estou seguindo um tema, eu simplesmente vejo e vou expor essa parábola, né? Só para que não fique assim tão vazio para quem não acompanhou, as parábolas são recursos linguísticos para atingir mais fácil o coração das pessoas, né? Vários sábios da antiguidade faziam esse tipo de coisa, né? Alguns com outros tipos de parábolas ou com outros tipos de recursos. Por exemplo, você tem Sócrates, que fazia o que nós chamamos de maiêutica. O que é maiêutica? Maiêutica é quando alguém faz uma pergunta e você responde com uma outra pergunta, recurso que Jesus também usava. Maiêutica significa dar à luz. Por isso que nós estamos no mês de quem? Das mães, né? Que chama-se maio, porque vem da palavra maiêutica, que significa dar à luz, e quem dá à luz é a mãe. Então, o mês de maio é o mês das mães. Então, esse é um tipo de recurso que os sábios na antiguidade usavam. E Jesus também usa o seu recurso para que ele atinja rapidamente o coração das pessoas, porque às vezes você vai explicar um conceito e o conceito fica meio confuso, mas quando você conta uma história para que a pessoa entenda, fica muito mais fácil, né? Da mesma forma, agiu Natan quando foi falar do pecado de Davi, lembra? O pecado de Davi foi muito rápido de ele entender quando foi contado uma historinha, né? Às vezes a gente também não entende a história dos outros, mas quando alguém conta a história de uma maneira mais tranquila, tudo mais, aliás, não entende a nossa história, a gente entende só a história dos outros, né? Aí, quando você usa aquilo de um recurso mais tranquilo, mais simples, isso vem mais rápido para que nós entendamos. Isso é parábola, é usar um recurso de coisas do dia a dia que as pessoas conhecem, que sabem do que eu estou falando. Se eu fosse contar uma parábola hoje aqui, por exemplo, eu poderia falar de Facebook, eu poderia falar de recursos da tecnologia, como eu iniciei a parábola do servo incompassivo, contando de um caso de alguém dos Estados Unidos, e todos vocês pararam para me ouvir e entenderam o que eu estava dizendo. Eu simplesmente usei a mesma parábola de Jesus numa linguagem moderna. É o que Jesus está fazendo aqui. Eu chamei, e eu tinha já falado para vocês, essa parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano, de dois homens em dois destinos, entre a espiritualidade e a religiosidade. Quando eu estou me referindo à espiritualidade e religiosidade, eu quero deixar claro para vocês que isso de dizer que Cristo não é religião, a gente tem que entender um pouquinho disso. Porque todo o sentido de você se ligar a Deus é um tipo de religião. O que não é religiosidade? O que seria religião, para falar de uma maneira muito simples, de um jeito que vocês entendam? Alguns vão dizer que religião é o ato de um homem se ligar a Deus. O próprio Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e porque o homem tem a eternidade no seu coração, ele tem uma partícula de Deus dentro dele, que ele precisa ligar com esse Criador. O Sigmund Freud, que é um especialista em psicanálise, ateu inclusive, dizendo sobre a religião, ele vai dizer que é um sentimento oceânico, porque todo mundo, ele fala isso de maneira ateia, mas ele acerta. Presta atenção, porque todos nós temos a necessidade paterna, nós temos a necessidade de uma proteção, e essa proteção é um sentido de quê? Todo mundo tem essa necessidade de adorar alguma coisa. Não há em lugar nenhum pessoas que não tenham sentido de religião. E quando eu estou dizendo de sentido de religião, eu não estou dizendo só do sentido da religião como nós estamos aqui. Qualquer tipo de alguma coisa que transcende a mim, alguma coisa que está fora de mim, do qual eu tenho necessidade, isso é religião. Preste atenção, por exemplo, quando você vê um jovem que ele sai da igreja e ele vai para dentro dos bailes, ele tem uma necessidade de sentir todo aquele calor, ele tem uma necessidade de colocar alguma coisa diante dele para ele passar a noite inteira, ele está substituindo a presença de Deus por alguma coisa que preenche o coração dele. Fica vazio, porque Deus é o único que preenche o coração. Alguém até vai dizer que o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de um coração, eu não me lembro quem foi que falou isso, mas é um sentido de religião. Agora, religiosidade, vocês estão me entendendo?
Religiosidade é como você acessa essa religião. Quais são os mecanismos que você usa para você estar dentro dessa religião? E é exatamente o que está acontecendo aqui. Por isso que eu coloquei 2 homens em 2 destinos. Eles estão dentro da mesma religião, mas um tem religiosidade e outro tem espiritualidade. É possível ter espiritualidade sem ter a religião. É possível ter até religião sem ter espiritualidade. E é o que às vezes acontece com a gente. A nossa religião, ela está muito bem feitinha, de o horário que eu preciso estar no culto, da maneira que eu preciso estar no culto, mas a gente perde em espiritualidade e a gente vai se tornando religioso. E agora no sentido de religioso, no sentido do vazio mesmo, no sentido de você não ter a verdadeira espiritualidade. Vocês estão me entendendo até aqui, né? Vou tomar uma aguinha, vocês que são pentecostais, glória a Deus. Se puder trazer mais uma para mim, porque minha garganta está ruim, tá? Comi jabá. E para que a gente falemos também de religião, é muito importante entender a cabeça de Jesus, para que a gente entenda o que é religião para ele. Jesus trabalha com uma coisa que nós chamamos de ética. Os fariseus, que é o que a gente vai trabalhar aqui, trabalhavam com uma coisa chamada de moralismo. O que é ética e o que é moralismo? Ética é aquilo que você é, quando ninguém vê, mas você sabe que você precisa ter, você sabe que você precisa fazer, porque o seu sentido ético, ética vem do sentido mesmo assim do que é interior, que é a palavra ethos, o seu sentido de ethos, de ética, diz que você precisa fazer. O moralismo, por ao contrário, é o sentido mais do que você precisa mostrar em público, em reputação, e não é exatamente verdadeiro. Por exemplo, nós temos as nossas leis, nós temos alguns mandamentos, nós temos alguns RIs aqui, como é que a gente se veste e tudo mais, e Eu posso ser moralista e não ser ético. Eu posso fazer toda o meu moralismo para dizer que eu sirvo a Deus, porque eu visto toda a roupagem religiosa do avivamento da fé, mas a minha ética é lá embaixo. O que eu quero dizer? Jesus, ele trabalha não no sentido do que você aparenta ser, não no sentido do que você se apresenta para mim, mas no sentido do que você é quando ninguém vê. Que é onde a gente começa a trabalhar o sentido de caráter. Alguém também vai dizer aquelas frases de Facebook, como é que é? Caráter é aquilo que é quando ninguém te vê. Reputação é aquilo que você mostra diante do público. E a gente, não raro, é isso. E é nesse contexto que Jesus aparece ensinando os seus discípulos com os valores do seu reino, que não eram valores muito conhecidos pelos fariseus, que estavam mais preocupados com a religiosidade, que estavam mais preocupados com o moralismo, de que com a ética do que de verdadeiramente era. E aí ele vai usar vários sentidos para explicar exatamente o que significam os valores desse reino. Quando você pega mesmo no capítulo 18, onde ele começa, deixa eu ver se eu estou enganado, no capítulo 18 mesmo, onde nós lemos, aliás, no capítulo 17, lá em cima ele está dizendo dos valores do seu reino, que o reino dele chegou. Quando você vai ler Mateus capítulo 5, que é o sermão do monte, ele vai começar a dar uma outra roupagem a tudo que era a lei de Moisés. Agora presta atenção, ele não traz uma nova lei, ele interpreta a lei para que a lei não vire de novo religião. Não no sentido benéfico da religião que nós precisamos, aliás, para que a lei não vire religiosidade. Porque se deixar a lei, ela começa a virar religiosidade. A gente começa a fazer as coisas, a gente começa a ficar religioso e a gente coloca no automático. Ah, tá tudo certo, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu tenho cara de crente, eu tenho um evangeliquez e tudo mais, e tá tudo bem, então eu estou cumprindo isso. E aí Jesus veio de frente com isso para dizer, olha, não é isso. A lei ela está posta, mas a lei não é esse sentido de você ligar o automático da sua religiosidade. A lei é um sentido que nasce aqui nas tábuas do coração, e não apenas do que alguém pode ver de mim.
Porque religiosamente, eu posso muito bem aqui mostrar para vocês, eu com essa gravata e tudo mais, com essa minha cara de crente, e falar para vocês, olha, o Josias é uma bênção. Mas o meu interior, nas minhas particularidades, que não é mais a questão só da religião em si, da religiosidade, mas a questão mesmo da minha moral e da minha ética, é Deus quem sabe. E Jesus vai bater exatamente de frente com essa questão, quando ele vai falar essa parábola, tá bom? Eu vou ler só para a gente voltar a entender o que está acontecendo. Eu coloquei aquilo lá, vocês não pensem que eu vou colocar todos os meus tópicos, não, coloquei os tópicos principais para eu falar, tá bom? Antes de nós entrarmos para lá, eu vou ler rapidinho com vocês. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Olha os termos que ele já está usando. Por se considerarem justos, desprezavam outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda não como este publicano. Vamos ver o outro homem. Aliás, ele continua: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E aí Jesus volta aos seus discípulos, ele está dizendo aqui o que é religião, ele está dizendo o que é espiritualidade, ele está dizendo o que é ética, ele está dizendo o que é moralismo, está tudo aqui. Digo a vocês, este que desceu justificado para a sua casa, digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Este quem? O publicano. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí o meu primeiro ponto, eu coloquei lá como 2 faces da mesma religião. 2 faces da mesma religião. Eu coloquei lá só para vocês verem para onde eu estou andando, mas eu não vou colocar os meus tópicos, subtópicos, tá bom? A gente vai trabalhar dessa forma. Vamos lá então. Jesus também contou essa parábola para que alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e outro era publicano. Quem eram os fariseus? A gente precisa aqui fazer agora uma abertura para que vocês entendam quem eram os fariseus, e vocês vão perceber que nós já lemos com o olhar de Cristo. Mas vou dizer para vocês que os fariseus não eram pessoas más. O farisaísmo que Jesus estava dando de frente com eles era sim o sentido das pessoas que esvaziavam o sentido da religião. Mas os fariseus em si não eram pessoas más. O fariseu, para você ter uma ideia, ele nasce já mais ou menos no tempo de Esdras. Depois daquela questão do templo, depois daquela questão deles voltarem para o templo, depois daquela questão dos persas e tudo mais, há uma necessidade muito grande das pessoas voltarem para a sua terra de Israel, para a Palestina, para o novo templo que vai ser erguido, e nunca mais ficar dominado por ninguém, porque vocês sabem que depois dos persas vieram ainda os gregos, depois vieram ainda os romanos. Então, nesse contexto, vai surgir uma turma chamada Hassidim. O Hassidim era quem? Era alguém que era nacionalista. O que é nacionalista? É alguém que tem dentro de si um sentido de lutar pela sua nação. Por que lutar pela sua nação? Porque toda a história de Israel, por causa da não observância da lei, olha onde a gente vai entrar aqui com os fariseus. Por causa da não observância da lei, Israel chega aonde chegou. Israel perdeu o templo, perdeu também a arca do concerto, porque não observaram a lei. Quando você vai ler
todo o Antigo Testamento, você vai percebendo que tem ali os escritos, que tem ali os profetas, que nascem justamente para dizer, olha, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão ser levados ao cativeiro, e aí vai levado para os assírios, aí depois vai levado para a Babilônia. Então, por causa da falta de observância da lei, o povo foi escravizado. Então, cresce neles um sentido, um desejo de ter a sua própria terra e de ansiar por um Messias. É nesse contexto que nascem os Hassidins, que depois vai passar por aqueles 400 anos, e quando chega 200 anos antes de Cristo, vai aparecer uma guerra chamada Guerra dos Asmoneus, ou dos Macabeus, que não dá para a gente entrar nisso aqui. Os fariseus aparecem exatamente dentro desse contexto. Eles têm uma ânsia de servir a Bíblia. Eu preciso beber água, tá? Eles têm uma ânsia de servir a palavra, de servir a Torá, para que eles não voltem mais a ser como antes, porque agora eles estão sobre os romanos, Então eles têm a esperança de que se eles guardam a lei, eles vão deixar de ser escravo, porque eles perderam, nunca mais, depois que o reino foi dividido, depois que teve os 2 cativeiros, nunca mais Israel foi quem tivesse de ser. Você vê, isso é tão sério, que Israel voltou a uma nação, por favor das organizações, na época era a Liga das Nações, por favor de um homem chamado Theodor Herzl, que vai fazer um projeto chamado Sionismo, para trazer o povo de Israel em 1948 para cá. Estou falando do século XX, gente, depois da Guerra Mundial. Ou seja, tem uma ânsia das pessoas, naquele momento de Jesus, de servir a lei. E quem eram os detentores dessa lei? Quem? Os fariseus. Os fariseus, eles eram quem vivia nas sinagogas e detinham, juntamente com os doutores da lei, toda a atenção das pessoas para si. O fariseu, ele não era alguém que as pessoas viam como alguém ruim. Pelo contrário, eles eram os detentores da lei. Eu cito para vocês um exemplo, por exemplo, de Paulo. Paulo diz que ele era fariseu dos fariseus, nascido da tribo de Benjamim, ao 8º dia circuncidado. Quanto à lei irrepreensível, chegou até, por causa do zelo da lei, perseguir a igreja, que era a nova seita que estava saindo do judaísmo, para dizer, esse é o bom judeu, esse é o fariseu. Então o fariseu que Jesus está colocando aqui, ele tem uma representatividade muito grande religiosamente. Ele não é qualquer um. Ele é alguém que Jesus está dizendo assim, olha, está vendo aqueles homens lá? Eles têm um grande valor, mas eu vou contar para vocês exatamente a história de como Deus enxerga o homem, como Deus enxerga a religião e o que realmente Deus quer das pessoas quando a gente fala em termos de religião. Eles eram dados a todas as leis, existiam mais ou menos 613 leis ligadas à Torá e ligada também à tradição oral, chamada Halaká e Hadaká, que não dá para eu entrar aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. Eles eram observadores da lei. Por isso que quando Jesus chega nos lugares, eles ficam de olho ali para dizer, quem é esse que está chegando aí? Está com algumas novas, porque Jesus, vou falar baixinho para vocês aqui, tá? Não conta isso para ninguém. Jesus era um tipo de fariseu também, vocês sabiam disso? Alguém já falou isso para vocês? Não. Jesus era um tipo de fariseu, por quê? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição da alma. Fariseu acreditava, como é que se diz? No inferno, no céu. Os saduceus, por exemplo, não. E Jesus tinha as mesmas formas de interpretar a lei. Por isso que ele dava tanto de frente com eles, porque ele sabia qual era exatamente a lei que eles defendiam, qual eram as interpretações que eles defendiam, e não concordavam por causa do quê? Por causa da hipocrisia. Preste atenção que Paulo, quando ele aceita Jesus, e ele era um fariseu, ele não tinha nenhum problema de traduzir rapidamente quem era Jesus do judaísmo para o cristianismo, porque Paulo era um fariseu. Ele não tem problema com as doutrinas de Cristo, porque as doutrinas de Cristo eram também semelhantes às dos fariseus. Se você quiser saber mais disso, se matricula e vai fazer a aula com a gente no IBTF, tá bom? Entenda, farisaísmo não é hipocrisia.
alguns fariseus, talvez muitos na época de Jesus, estavam confundindo, por isso eu iniciei, o que é religiosidade com espiritualidade. Esse é um outro ponto. E aí a gente tem também, nessa mesma história, alguém chamado publicano. Quem eram os publicanos, gente? Pelo amor de Deus, esse aqui é de matar. Os publicanos eram a raça mais indesejável da época de Jesus. Por que eles eram indesejáveis na época de Jesus? Porque eles trabalhavam para Roma. Sendo um judeu, vendia os seus trabalhos para Roma para cobrar impostos. Roma cobrava certamente de 25% a 30% ao ano de tudo que você produzisse. Além disso, você tinha o dízimo que você tinha que pagar, um judeu. Você tinha também o segundo dízimo, que era para os pobres, chamado de tzedakah. Todo judeu precisa dar esse dízimo. Você tem ainda um terceiro dízimo, que é para a manutenção de tudo, dos sacerdotes, dos saduceus. Quer dizer, você não tem quase sobra de dinheiro para os judeus. E esse coletor de impostos, ele roubava. Porque Roma dizia assim, olha, você está lá, eram várias províncias, vocês estão me entendendo? Está bem aula isso aqui, né? Mas a gente vai sair daqui já, a gente vai apanhar aqui. Havia várias províncias lideradas desde lá da capital de Roma, e eles colocavam vários cobradores de impostos. Por exemplo, vocês abrem lá o Evangelho e está dizendo lá que César ele faz um recenseamento, não é isso? Para quê? Para que saber quem era que estava nascendo o índice de natalidade. Para que vocês acham que era isso? Para saber exatamente em cada colônia quantas pessoas estão nascendo e quanto que eles precisam de mandar por renda per capita, ou seja, por cada cabeça para César anualmente. Aí o cobrador de imposto, ele tirava das pessoas e cobrava o valor que ele queria, contanto que ele mandasse um valor para Roma. Então um sujeito desse era alguém que você teria ódio de andar do lado dele, sem contar que a fama deles é que eles se prostituíam, que ele andava no meio das prostitutas, e olha que eu estou dizendo que vários deles na Palestina, um termo que a gente usa hoje, naquele território, eram judeus. Então os fariseus, quando viam um publicano, ele tinha horror, ele tinha ojeriza de falar com um publicano, e se ele tocasse na mão de um publicano, ele se purificava, ele tinha toda uma oração para dizer, olha, passei por um publicano e sem querer eu esbarrei nele. Aí Jesus agora está fazendo uma coisa aqui extraordinária. Jesus está dizendo aqui, um fariseu e um publicano vão ao templo para orar. Quando Jesus está dizendo isso, a plateia, a audiência que o ouve, fica assustada. Tanto é que, se eu não me engano, no capítulo 9, eu não me lembro agora de Mateus, é isso? Capítulo 9 de Mateus, versículo 9, talvez, depois vocês que são mais aí, do que conhecem a Bíblia de cabeça, é a chamada de Levi, que é o Mateus. Os discípulos e os fariseus ficaram espantados. Como assim? Aliás, os fariseus, os discípulos, como assim Jesus chama um homem desse e ainda vai comer na casa dele e sentou entre esses cobradores de impostos? E aí começa aqui já a guerra, e Jesus já começa a dizer, olha, eu não estou preocupado com você que é bonitinho, com você que acha que você vive bem a lei. Eu estou preocupado com esses que são excluídos. É por isso que eu estou no meio deles. Porque eu não vim sarar quem já está em cura. Eu vim trazer a cura por aqueles que são doentes, do qual eu e você fazemos partes, tá? Ou fazemos parte. E aí Jesus está trazendo à baila dois homens que são antagônicos, que se odeiam, que não podem se olhar, porque são totalmente diferentes. E aqui eu já vou para o meu segundo ponto, a falsa religiosidade. E é aqui que a gente vai ficar um pouco, talvez, machucadinho. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo.
dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse não é republicano, desculpa, publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Primeiro, a gente já percebe aqui que há uma eucentralização. Só eu inventei agora essa palavra, tá bom? Não existe. Uma eucentralização, um egocentrismo. Ego significa eu em grego, tá? Um egocentrismo grande, quando ele diz aqui, ó, o fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo. Ele tem nele a consciência de que ele é melhor do que todas as outras pessoas. Ele tem nele a consciência que a oração dele não precisa ser uma oração que seja diretamente para Deus, mas ele fala dele mesmo. Ele já tem uma justiça própria, ele já tem um jeito peculiar, egocêntrico dele mesmo, do jeito de falar com Deus. E aí o Lucas está dizendo que ele orava de si para si mesmo. É como se ele encontrasse nele mesmo já os benefícios da religião, e ele tinha nele a certeza de que ele era melhor do que todas as outras pessoas. Só um pouquinho, tá? Tenha paciência comigo, Arnaldo. Pastor. Isso, Josias. Pastor Neemias, por favor. Pastor Neemias fala assim, tranquilinho também. O pastor Neemias é meu mestre. Preste atenção. O eu como centro de tudo é o meu primeiro ponto dentro dessa temática da falsa religiosidade. Há pessoas no nosso meio que o ego dela é maior do que a religião que ela diz professar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fariseu aqui, ele tem consciência do que ele é muito bom. Ele tem consciência de que sem ele nada acontece, porque ele serve muito bem a Deus. E aí eu coloquei como a centralização do eu. Vocês já estiveram perto de pessoas que ele acha que ele é muita coisa, que se não tiver num culto as coisas não acontecem? Não raro pessoas que são assim. Obrigado, querido. Do lado dele você não cresce. Se você estiver fazendo alguma coisa do lado de alguma pessoa que é egocêntrica, que quer a atenção para si, do lado dele você não cresce. É o que a gente chama, na psicologia, de narcisismo. O que é narcisismo? A criança, quando ela nasce, ela não tem noção de outras vidas para além dela. Por isso que a criança ela é birrenta, por isso que a criança ela quer, e o pai vai deixando até ela começar, entender, o pai vai fazendo tudo que ela quer e tudo mais, porque ela não tem noção, porque ela saiu de dentro da mãe, e ela não tem noção que ela está fora de uma extensão exterior. E aí o Freud chama isso de o narcisismo. O que é o narciso? O narciso, na mitologia grega, isso aqui não é conversa para boi dormir não, tá, gente? Isso aqui é só para a gente elucidar. Era alguém que olhava para a sua própria imagem e ele achava muito belo. Ele achava a imagem dele tão bela que ele passava horas olhando para aquela imagem. Diz a literatura mitológica
que um dia ele, de tanto se olhar, de tanto se achar lindo, ele busca a sua própria imagem dentro da água e ele morre afogado pelo seu próprio eu, pelo seu próprio ego. Ele vai atrás dele e ele morre afogado. Tem pessoas que têm síndrome de Narciso em nosso meio. Pessoa que tem síndrome de Narciso em nosso meio são pessoas, normalmente, não me rele, não me toque, não consegue conviver com as pessoas, não consegue ficar muito tempo sem dar uma palavra, senão ele já começa a murmurar pelos cantos, falar mal do pastor, falar mal do ministério, e às vezes vai embora. Síndrome de narcisismo. Não consegue admitir que outras pessoas podem ser melhor do que ele no que faz, não consegue admitir que outras pessoas já estudaram melhor do que ele, muito mais do que ele, não consegue admitir que um homem simples como o pastor de Jair, em 1988, abriu esse ministério desse tamanho aqui, sem ter uma escolaridade, e chegou a esse tamanho. Isso chama-se narcisismo, a marca do eu, que está dentro do que eu chamei religiosidade falsa. E esse fariseu, ele tinha toda a pomposidade de que ele era muito bom. Ele tem toda a pomposidade que ele está servindo a lei como manda o figurino. Mas aí o Lucas vai dizer que ele ora de si para si mesmo. Ele é alguém que tem a grandeza dentro dele muito assim expandida. Nós que somos líderes, líder mata muito assim pessoas que são egocêntricas, porque o egocêntrico ele precisa estar em foco, ele precisa ser sempre ovacionado. Você acha que não tem isso no meio, nosso meio? Você acha que não tem isso no meio das missionárias? Você acha que não tem isso no meio dos pastores? Você acha que não tem isso no meio da igreja? Nós precisamos abandonar esse espírito de religiosidade falsa. Eu posso ter cara de crente, eu posso me vestir como crente, eu posso estar no templo todos os dias como ele, fazer oração, aliás, 2 vezes por semana jejuava, além do que ele precisava, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas se o meu espírito não é um espírito de ser brando, de dar oportunidade a outras pessoas, de entender que eu não sou o centro da atenção, eu vou ter problema de viver dentro da igreja uma religiosidade falsa, que não é espiritualidade, é simplesmente religiosidade. Vamos lá para outra coisa? A comparação leva à autoexaltação. Presta atenção. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Presta atenção nisso. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu coloquei a comparação leva à exaltação, porque há um espírito no nosso meio de nós sempre andarmos comparando. O fariseu, ele tem uma espiritualidade que ele compara, que ele é melhor do que outros, e isso às vezes está no nosso meio, a gente começa a fazer comparações, e essas comparações às vezes levam à exaltação da outra pessoa. O que eu estou dizendo? Quando você fica nessa mediocridade de ficar comparando quem é que canta mais, quem é que pregou mais, o congresso foi bom, mas é fulano que pregou mais, não que não sei o quê, você começa a gerar um clima de competição no meio do povo de Deus. Nós somos peritos nisso, não que você não possa ter preferência, eu mesmo amo ver o pastor Neemias pregar. Pastor Neemias para mim é um dos maiores pregadores do Brasil. Mas nós temos que entender que o corpo de Cristo não funciona na individualidade, não funciona na concorrência. Às vezes a gente começa a fazer algumas figurinhas carimbadas, porque a gente começa a fazer essas comparações que levam o sujeito à sua autoexaltação. Nossa, se não fosse o culto de fulano de tal, se não fosse fulano de tal que estava lá, mas olha, eu gostei. Não, mas esse aqui pregou, mas o jeito que não sei o que, pregou, não, mas ele tem letra, né? Falta um foguinho. Aliás, eu acho muito bonitinho quando eu ouço essas coisas, porque eu fico pensando, o que esses fariseus têm?
O que esses fariseus que falam essas coisas têm? Que ele acha que Deus tem um negocinho com ele a mais, que o outro tem unção e ele não tem unção. Ninguém tem unção. Ele tem unção. Ele pega no microfone, é unção no microfone. O outro não. O outro, Jesus morreu na cruz do Calvário, ensanguentado, gritando e tudo mais. Eu salvei o mundo, perdoa tudo ele. Eu estou incluso nisso. Mas só que eu não tenho unção. Essas comparações que vão gerando essas coisas no nosso meio. E aí, às vezes, está tudo muito bom, pastor Wilson, no nosso meio, mas a gente começa a pontuar quem é melhor e quem é pior, e a gente vai criando um ambiente de fábrica dentro da igreja. A gente vai criando um ambiente de mercadológico dentro da igreja. Porque eu não sei se vocês sabem que a base do capitalismo, eu não estou aqui defendendo um outro sistema que seja como o comunismo, mas nós temos que entender que o capitalismo, ele é por si mesmo um sistema econômico, que a gene dele nasce na concorrência, eu também não dá para entrar nisso aqui, que nós trouxemos para a igreja, só que de maneira diferente. Só fulano prega. Só fulano canta. Vocês viram fulano? Aí a gente vai gerando esse clima farisaico no nosso meio. Ao invés da gente juntar. Gente, eu vou dizer para vocês isso com o meu coração aberto. Quando eu entrei no meio dessas questões de cantar, Daiane me acompanha desde o início. Eu não tinha noção desse negócio dessa honra de concorrência. As coisas comigo, graças a Deus, aconteceram sem eu ter que ficar bajulando ninguém, sem eu ter que ficar atrás do pastor, puxando o paletó dele e tudo mais. Comigo aconteceu assim. Eu fugi, inclusive. E às vezes as coisas têm que acontecer de um modo muito natural dentro da igreja, assim, sabe, espiritualmente, mas a gente vai criando esses mecanismos de concorrência. E aí fica um querendo derrubar o outro, um querendo, sabe, o lugar do outro, um querendo, não se importa quando o outro está sendo exaltado. Eu não sabia que tinha isso. Quando eu comecei a ministrar louvor, eu simplesmente fui chamado para ministrar louvor. Cheguei aqui como um guitarrista magro que dava dó com o paletó de uma lista só. Não é, Valdir? Aí estava lá no meio dos meninos, daqui a pouco me chamaram para ministrar o louvor. Depois eu já comecei a perceber que tinha gente que falava assim, olha, você vigia, viu? Você vigia, né? Voz de profeta, né? Porque tem gente de olho no teu lugar. Eu não sabia. Em nome de Jesus, irmãos, eu não sabia. Então, meus queridos, nós precisamos entender que a espiritualidade verdadeira de Jesus, ela junta, não separa. Ela traz unidade, não competição. Ela se alegra quando vê o outro irmão sendo honrado. Ela tem prazer quando eu vejo o ministério, a igreja do pastor Edgar, sendo honrado com vários membros. A espiritualidade de Cristo não é a espiritualidade farisaica de dizer, eu não sou como esse, eu sou melhor nisso, eu sou melhor do que aquilo. Aqui está o exemplo, ninguém de vocês é exemplo, mas aqui tem um exemplo. Isso gera concorrência no nosso meio e tem que acabar em nome do Senhor Jesus, porque igreja não é mercado, igreja não é sistema capitalista, igreja é comunhão, igreja é koinonia, igreja é compartilhar do mesmo. E aí Jesus já está explicando aqui, o texto ele já está dizendo, olha, a espiritualidade ela está um pouco confusa. Não sou como os demais homens. E aí ele tem a autojustificação. Ele vai dizer, eu não roubo, eu não sou injusto. E aí Jesus está colocando em pauta, porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer. Não existe um justo sequer. E esse fariseu, ele está dizendo que ele não é roubador, porque ele está jogando indireto, você sabe, né? Porque ele está jogando indireto, ele está orando ali com toda a pomposidade dele, e ele começa a dizer, olha, eu não sou injusto e eu não sou roubador. Ele está dizendo de quem? Ele está dizendo do outro que está do lado dele, que ele acha inferior.
Vamos voltar um pouquinho aqui, só para eu mostrar uma coisa para vocês. Abram a Bíblia em capítulo 23 de Mateus. Só para a gente conhecer mais, porque senão a gente ficar falando do fariseu, e a gente precisa entender o que é fariseu na consciência de Jesus. Porque Jesus já tinha tido problema com ele desde o início. Aliás, João Batista. João Batista começa a batizar, chamando todo mundo ao arrependimento, chega os fariseus e fica assim, ó. João Batista fazendo a obra. E os fariseus tudo olhando. As palavras de João Batista, assim, João Batista era um sujeito muito assim, sabe, calmo da maneira de falar, tinha umas palavras polidas, assim. Aí ele chega assim para os fariseus que estão só olhando ali e não resolve, e está só olhando o que está acontecendo, e fala assim, ó, raça de víbora! Quem vos ensinou fugir da ira do Senhor? Vocês acham que vocês são muito bons por causa da sua tradição? Vocês acham que vocês são muito bons porque vocês têm tantos anos de igreja? Vocês acham que vocês são muito bons porque vocês se vestem com essas roupas, com o teu paletó, com a tua gravata? Você acha que você é alguma coisa? Se você não se converter, as pedras têm mais valor do que você. Simples assim, estou falando na linguagem de hoje. Versão Josias Silva. Olha que Jesus fala dos fariseus, só para a gente conhecer um pouquinho deles. Versículo 1 lá. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras. Presta atenção, que eu estou falando do homem que está orando, se sentindo a última Coca-Cola do deserto. Eu estou falando desses homens. É claro que a gente tem, por exemplo, Nicodemos, você tem casos de Paulo, de pessoas que aceitaram a Jesus. Mas o que o livro está dizendo aqui é, se esses fariseus, que são conhecedores da lei, que aparenta ser uma coisa e não é, não se converterem, não entenderem que a fila andou, não entenderam o que é justiça, segundo o próprio João, eles vão para o fogo, vão ser queimados como palha no fogo, tá? E aí ele está dizendo, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de outros, mas eles mesmos com um dedo querem mover. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Percebe aqui, começa já a mostrar que já tem todo um mesmo sentido de ser visto, de ser notado, você entende? De fazer alguma coisa e as pessoas perceberem que ele está ali. Gente, acreditem, tem pessoas que se você fizer um culto e ele participar e você não falar o nome dele, ele sai da igreja. Tem pessoas que se você não chamar ele para o altar, ele fica brabinho. Enfim. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas e as suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras na sinagoga, que era o lugar onde eles estavam. Aliás, os fariseus são a razão de nós termos o judaísmo hoje, que nós temos em Israel. Eles são os mantenedores esse rabinato que tem lá hoje, são esses aqui, eles mantiveram, tá? Que seria a ortodoxia. Gostam do primeiro lugar e dos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga, saudações das praças, para serem chamados de mestre. Eu sou mestre, tá, gente? Mas, na boa. Mas vocês não são chamados de mestre porque há um mestre só. Vou pular aqui, porque ele vai falando várias questões. 25. Ai de vós, hipócritas e fariseus, vocês limpam o exterior do copo do prato, mas esse dentro está cheio de roubo, de glutonaria. Cegos e fariseus, limpem primeiro o interior do copo, para que também fique limpo o exterior.
o que eu estou dizendo já aqui? Que os fariseus eles tinham toda uma preocupação com como eles eram vistos. Lembra que eu falei no início, para eu amarrar aqui, da ética e da moralidade? Eu me preocupo mais com o que as pessoas veem de mim. Não importa. Importa que eu sou. Me preocupo mais se as pessoas estão vendo o que eu pareço ser, e não o que os outros realmente eu sou. É exatamente a briga de Jesus com ele aqui. Ai de vós, hipócritas de fariseus, porque vocês se assemelham a sepulcros pintados de branco, na versão que eu estou lendo. Que por fora, bela viola, não. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de maldade. O que Jesus chama a atenção é exatamente dizer: a mesma religião, o mesmo lugar, os dois foram no templo, ao mesmo lugar, falaram com o mesmo Deus, e Jesus está observando para saber quem tem a verdadeira religião. E aí, esse que ele está dizendo é o que eu falei, ele conhece a Bíblia mais do que todo mundo. Ele tem um jeito que quando as pessoas vêm, falam: olha o Josias, né? Aquela voz profética, né? Vamos voltar lá, só para que vocês entendessem um pouquinho como Jesus via essa turminha aí. Então vamos lá, a hipocrisia, que eu acabei de falar aqui. Ele diz: eu não sou como os adúlteros. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa hipocrisia, porque todos nós, vez ou outra, podemos incorrer no pecado de dizer mal e apontar alguém porque ele é adúltero ou alguma coisa, sendo que a gente esconde outros tipos de pecados dentro de nós. Porque Jesus diz assim: olha, você não pode adulterar, mas eu vou dizer para você que se você olhar com um olhar de cobiça para alguma mulher, você já adulterou no seu coração. E eu não vou pedir para levantar os irmãos a mão aqui, quem nunca deu uma olhadinha. As irmãs também, Ju. As irmãs também. Então preste atenção para a gente não perder o foco, preste atenção. Aqui, gente, preste atenção que Jesus está vendo que esse sujeito está falando, mas ele não é exatamente isso que ele aparenta ser, porque ele tem várias outras questões. Por exemplo, aquele momento que eles levaram a mulher para Jesus que havia caído em adultério. Todo mundo começou a criticar a mulher, falaram mal da mulher, e aí também tinha a questão da lei que deveria trazer o homem também, vocês sabem disso, de cor e salteado. E alguém, inclusive, escreveu que possivelmente, quando Jesus abaixa e começa a escrever, antes de ele falar: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, são comentadores que falam isso. Que Pera aí, deixa eu só concluir meu raciocínio, socorro. Presta atenção. Ele está dizendo exatamente, parecia que ele estava dizendo: olha, vocês estão acusando ela de adultério, mas lá na lei está dizendo que você também não pode cobiçar a mulher do próximo. E essa mulher que está aqui tão bela, será que vocês têm a capacidade de dizer: eu não pequei? Aí ele vai concluir: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que começa a sair um por um, começando pelos mais velhos, que deveriam dar exemplo. Eles começam a distanciar e falam: olha, sinceramente, ele tocou ali num ponto ali que eu não sou tão bom assim. E ele está dizendo exatamente disso aqui. O sujeito está dizendo com todas as suas forças: eu não sou adúltero, eu não sou como esses que estão aí, eu sou muito melhor. E nós temos isso, irmãos. Nós condenamos. Nós condenamos, inclusive, a nossa aparência, a aparência do fulano que tem lá.
A gente coloca muita gente dentro do inferno por causa de coisa que nem nós mesmos somos. Nem nós mesmos conseguimos carregar os fardos que nós mesmos queremos colocar em outras pessoas. A gente coloca no inferno. A gente fecha a Bíblia para um monte de coisa, eu já falei aqui na outra vez. Mas para aquele detalhezinho ali que tem na Bíblia, pastor Valdir, não perdoo. Ué, mas você já não cometeu esse pecado? Você já não deu problema com isso aqui, não sei o que, isso aqui, mas isso aqui Deus perdoa então você. Mas aquele pecado daquele irmão que está lá na outra igreja, que você não concorda, ou qualquer coisa, não, lá não, aí eu não aceito. Está acontecendo aqui. Vocês estão entendendo? Continuemos. Jejuo 2 vezes, orgulho espiritual, por semana, e dou o dízimo de tudo que ganho. Esse cara ele era muito bom, porque jejuar 2 vezes por semana não é o que a lei mandava. A lei mandava fazer um jejum por ano, que era o tal do Yom Kippur, que era o dia da expiação. Se eu não me engano, capítulo 16, não me lembro agora de Levítico, não vou lembrar. 16, 9 e 10, se eu não me engano, 16, 29 e 30. Era uma vez por ano. Esse sujeito jejuava 2 vezes por semana. E dava o dízimo de tudo que ele tinha. Também não era necessário dar o dízimo de tudo quanto tinha. O dízimo era só do grão. O dízimo era só do cereal. O dízimo era só do fruto. Se você comprasse qualquer outra coisa, se você tivesse qualquer uma outra atividade, você não precisava dar o dízimo. Ele estava dizendo, olha, eu sou além do além. Eu sou muito justo comigo mesmo. Eu sou muito melhor do que qualquer um de vocês aí. E tem gente no nosso meio assim. Tem gente do nosso meio com síndrome farisaica de religião falsa. Tem gente no nosso meio que separa, e fariseu significa aqueles que são separados. Aqueles que são tidos como separatistas. Tem gente no nosso meio, acredite, que ele acha que ele é melhor do que outras pessoas, outras espiritualidades, e ele faz discriminação, e ele faz panelinha, porque ele só começou a jejuar, começou a fazer alguma coisa, os olhinhos já começam já. Pergunta se ele faz evangelismo. Pergunta quantas vezes ele jejuma. Que profeta, meu irmão. Somos assim ou não? Esses dias eu vi uma certa missionária dizendo assim, por cima assim, tal, fez uma live e tal, ela tem uma voz bem profética, assim, eu sempre quase choro quando eu escuto. E ela falava assim, irmãos, estou aqui, mas vocês estão pensando que isso aqui é carne? Isso aqui é a voz de Deus. Passei o dia inteiro em jejum para falar com vocês. E eu pensando nessa parábola, falei, esse tipo de espiritualidade não é a espiritualidade do Mestre. Não é a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus não é a espiritualidade que quer mostrar que é melhor do que ninguém. Porque eu penso assim, você pode sim jejuar, você pode ser um homem de Deus, você pode andar com essas roupas que nós prezamos aqui pelo nosso costume, mas isso é um complemento. Os teus frutos de verdadeira adoração, de verdadeira espiritualidade, você vê no dia a dia, no geral. Se está dentro, fora está muito mais fácil. Consertar só o que está fora, como se fosse assim, ó, por dentro é você que se vire, não, com Jesus não era assim. Com Jesus era, eu conserto primeiro o que está dentro, porque o que está dentro é o que me interessa, porque quando chegar para fora, o que está fora está resplandecerndo o que está dentro. Agora, se a gente tomar cuidado só com o que está fora e o que está dentro é problema seu, a gente cria um monte de fariseu dentro da igreja. Porque a gente aprende os costumes, a gente aprende a tradição e já começa já a se esconder atrás da tradição. Aí quando é uma coisa muito séria mesmo, a gente vai, mas se está a tradição, está tudo bem. Era exatamente o que está acontecendo aqui. Por isso que ele vai dizer, vocês são bons nisso, vocês são bons naquilo, mas por dentro,
Vocês são totalmente diferentes do que vocês estão mostrando fora. Que o Senhor dê verdadeira espiritualidade para nós, a começar para mim, que sou mais pecador. Aliás, eu me considero muito mais esse cobrador de impostos aqui, eu não sei vocês. Eu vou adiantar aqui, porque nós já estouramos o nosso horário. A verdadeira espiritualidade. O publicano, estando de pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia ou pena de mim, que sou pecador. Por que ele estava longe? Por que o publicano estava longe? Porque ele era odiado. Porque as pessoas não queriam ele perto. Porque ele era alguém detestável. Porque ele era alguém que não regia o mesmo regimento interno do judaísmo de então. Porque ele era alguém considerado como um pecador. E aí Jesus vai dizer que ele de longe, ele entra dentro do templo, ele vê lá o fariseu fazendo oração, e a sua forma de se colocar diante de Deus, Jesus vai chamar de verdadeira espiritualidade. Porque ele vai dizer que esse foi, vocês conhecem, eu vou chegar até lá, mas vocês sabem que ele vai dizer quem é desses que foi justificado. Porque a espiritualidade dele era uma espiritualidade sincera, mas ele chega diante de Deus dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador, de longe. Você sabia que às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, elas têm medo de chegar perto da gente, porque eles acham que a gente é muito santo? Porque o nosso olhar, às vezes, ele delata o que a gente pensa, a nossa maneira de tratar, a nossa maneira de olhar, sabe, aquele olhar de cima para baixo, como se nós fôssemos alguma coisa por causa da nossa tradição, por causa do nosso costume. A gente olha de cima para baixo assim. A gente acha, inclusive, que pecado é só se for diferente da gente. Aqui um monte de gente tudo santa. E eu não estou dizendo que nós não pagamos um preço para ter vida com Deus, não é isso, me entendam. Mas nós temos olhares, às vezes, discriminatórios. Eu estou falando que está na Bíblia, gente. Porque eu falei que esse sujeito era um sujeito detestável. Detestável. Imagina aí alguém que você acha detestável. Lula. Exatamente o que está acontecendo aqui. Estou falando sério. Eu fiz essa brincadeira para a gente entender que Jesus está chamando a atenção da gente para pessoas que nós achamos detestáveis, para pessoa que nós achamos que ele nunca vai merecer o perdão, para pessoa que nós achamos que ele é muito pecador e ele não pode ter o perdão. Jesus está dizendo: eu estou de olho nessa espiritualidade aí. Eu estou de olho nesse aí que não é nada, que você julga, que você acha que nunca vai ter o perdão. Eu estou de olho nele. Eu estou de olho nesse que você está desprezando, nesse que você não deu a paz, nesse que você virou a cara para ele porque você acha que ele é melhor do que você é melhor do que ele. Eu estou de olho nele. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele não olhava nem para os céus. Agora, eu não estou defendendo o erro de ninguém. Eu estou dizendo que se uma pessoa errada como for, se ela se colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo o seu pecado, a espiritualidade dela pode ser melhor do que a minha e a tua religiosidade, que já estamos aqui há muito tempo. Aí ele vai. Nem mesmo ousava levantar os olhos. Sabe o que significa isso? Sabe quando você fala com uma pessoa que a pessoa é tão humilde, assim, tem tanto respeito que a pessoa não consegue olhar? A forma que esse sujeito odioso, que a gente poderia buscar na nossa mente, quem a gente nunca perdoaria, quem a gente nunca aceitaria aqui no nosso meio por causa do jeito, por causa disso, daquilo, esse sujeito ele está assim. Ele entrou dentro do templo, ele vai para o templo, ele vai orar, mas ele não consegue, ele não tem uma reação de olhar para o céu assim, porque ele se acha indigno.
de olhar para o céu. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Se eu não me engano, acho que foi o Martinho Lutero que vai dizer que o meu nome é pecado e o meu sobrenome é pecador. A gente precisa ter consciência de que nenhum de nós que estamos aqui somos alguma coisa por nós mesmos. Quando nós temos consciência da nossa pecaminosidade, como nós temos consciência de quem nós somos e de onde nós saímos, sai todo orgulho espiritual, sai toda vaidade espiritual, sai toda religiosidade, e a gente começa a tratar as pessoas com o olhar de Cristo, com o olhar de compaixão, com o olhar de misericórdia, o mesmo olhar que alcançou a minha e você. É exatamente o que está acontecendo aqui, porque ele se reconhece como pecador. Ele bate no seu peito. Esse sinal de bater no peito é no sentido de dizer: o meu coração tem várias coisas erradas, o meu coração tem várias podridões, o meu coração precisa ser lavado. E a Bíblia diz que o coração é sede de lugar que a gente guarda todo tipo de adultério, todo tipo de coisas ruins. Está dentro do nosso coração, não está no que eu vejo, mas está dentro de mim, está dentro do meu coração, da maneira que eu sou quando ninguém vê. E ele está colocando diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, batendo no coração, dizendo: eu preciso ser mudado, eu preciso da tua misericórdia. É isso que precisa nos atingir. É a consciência de que nós, sejamos como for, santo como nós achamos que somos, sim, achamos, porque nós somos falhos, pecamos diariamente. Se eu não peco numa coisa, eu peco em outra, mas essa consciência de que nós somos pecadores é quem faz a nossa verdadeira espiritualidade. Todas as outras coisas são muito boas: falar em línguas, vir para a casa de Deus, andar como crente, falar como crente, isso faz parte de nós. Mas o que vai nos fazer, de fato, termos uma espiritualidade verdadeira, é uma espiritualidade que se reconhece como pequeno, como dependente, como alguém que não é nada. Pode ser quem for, eu sempre falo, no nosso meio, pode ser quem for, pode ter espiritualidade que for. Começou a separar, começou a fazer grupinho, igual trabalha comigo, começou a fazer coisinha, eu já faço assim, ó. Começou a fazer coisa, pode ser o que for, pode trabalhar, pode ter cara de crente, pode ter cara de santo, começou a fazer individualidade para um lado e para o outro, e eu me sinto melhor porque não sei o quê, acabou a espiritualidade. É o que Jesus está mostrando aqui: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí, para concluir, ele vai dizer: digo a vocês que esse que desceu foi justificado e foi para a sua casa, e não aquele outro, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E é muito engraçado que ele usa, eu não vai dar tempo para eu expor aqui, ele usa os termos que Paulo começa a usar sobre justificação. Paulo diz que nós somos justificados não por alguma coisa que nós fizemos, não por um próprio mérito que eu possa ter. E ele diz que Cristo é justo e justificador. Ele é aquele que se entrega no meu lugar, e porque ele se entrega no meu lugar, eu sou justificado não porque tem alguma coisa em mim, mas porque aquele que se entrega no meu lugar, ele é justo, e por causa da sua justiça, e porque ele é justo, ele se torna justificador, e por isso agora eu posso ser considerado mesmo injusto, como justificado e justo. Não há justiça própria em nós. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente alcance essa justiça. E Jesus já está dando sinais do que a religião, não do aparente,
A religião não da religiosidade, a religião não do moralismo que mata em nome de Deus, que expulsa em nome de Deus, que discrimina em nome de Deus. Ele está mostrando que essa religiosidade, se não tem misericórdia, se não tem consciência de humilhação, não serve para nada. Não é a religião que ele está propondo, não é o que ele está trazendo, porque o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata. Quando ele diz que Jesus é a expressão exata, ele está dizendo as palavras que saem de Jesus é exatamente o que o Pai vem tentando fazer desde lá de trás, e agora em Jesus está se cumprindo. Antes ele falou de várias maneiras, mas agora, hoje, Jesus fala em nosso meio como a expressão exata do Pai, e a expressão exata do Pai é: misericórdia quero, e não o sacrifício. Eu quero o teu coração para eu mudar o teu interior, eu quero a tua espiritualidade nos mínimos detalhes. Eu não quero você só de aparência, eu não quero você só dentro da igreja, eu não quero você como um fariseu que achava que porque está dentro da igreja todos os dias estava tudo certo. É ele que vem trazendo isso. Ler Jesus é sempre um reencontro comigo mesmo. Se você lê Jesus e acha que está tudo bem, alguma coisa precisa mudar em você. É muito interessante que Jesus, ele é o exemplo. E quando a gente começa a se comparar e se achar mais do que outras pessoas, basta a gente olhar para Jesus e fazer a nossa comparação com ele. Compare-se a Jesus. Olhe para Jesus e veja a tua espiritualidade como está nele. Não compare a tua espiritualidade com a espiritualidade do Josias, com a espiritualidade do pastor Arnaldo, da Juliana, do Wilson, do Edgar. Compare-se com Jesus. Quando você achar que você está muito bom, quando você achar que a tua espiritualidade já atingiu o topo, que você está assim com Deus, olhe para Jesus, a expressão exata de Deus, e começa a perceber que as coisas vão começar a mudar. E eu vou fazer aqui uma leitura só do meu texto aqui para concluir, porque já estourou o meu tempo. Não há nada em nós que possamos fazer nos sentir melhor do que outros. Quando nossa qualidade é comparada com o que está sendo melhor, já estamos distante do verdadeiro cristianismo, ou seja, quando a gente está achando que a gente é melhor porque a gente está inferiorizando o outro. Em Cristo, o que tem justificação não é o que tem justiça própria em suas obras, mas o que se reconhece como pecador. É essa a verdadeira espiritualidade em Cristo, muito ao contrário da religiosidade falsa, que só se preocupa com o exterior dos fariseus, que se diziam seguidores da Torá. No fundo, eram seguidores de si mesmos, das suas tradições, dos seus orgulhos religiosos. Em Cristo, a verdadeira espiritualidade está em se comparar com Ele. Ele é o nosso paradigma. E ao nos comparar com Ele, ou nos compararmos com Ele, nunca teremos orgulho de nós mesmos. É aí que começa a verdadeira espiritualidade. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor.